E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez em Êxodo capítulo 9, a gente vai continuar a leitura e a gente vai ver hoje a quinta e a sexta pragas, certo? Bom, vamos ler o texto primeiro? Em Êxodo 9, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Até aqui. Bom, a gente precisa entender, relembrar, revisar que, em primeiro lugar, Deus estava manifestando o seu poder ao faraó para mostrar aos seus oficiais e a todo o povo do Egito que aqueles deuses eram deuses falsos e que o Deus Yahvé, o Deus de Israel, era o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. Ao mesmo tempo, Deus também estava expondo para eles a fraqueza deles, expondo para eles o pecado deles diante de Deus de não se arrepender. E ao mesmo tempo também estava mostrando para o seu povo de Israel que eles deveriam confiar neste Deus que estava lutando por eles, que ia libertá-los daquela nação perversa. Bom, em primeiro lugar, essa primeira peste aqui, na verdade, a quinta praga, que é essa peste trazida aos animais, a gente precisa lembrar que para os egípcios, muitos daqueles animais que são relatados aqui, que Deus iria trazer essa peste para matá-los, muitos deles, se não a maioria, eram deuses egípcios. Lembra, todas as pragas elas tinham alguma relação com as divindades egípcias e Deus estava querendo expor que eram divindades falsas, que eram coisas tolas, mentiras. Os animais ali, eles eram criaturas de Deus e não deuses propriamente ditos. E Deus usou isso para revelar mais uma vez a tolice da idolatria dos egípcios. E ele infectou bem mesmo os deuses egípcios, vamos dizer assim, entre aspas, que eram os rebanhos, que eram os jumentos, os camelos, os animais do campo, os cavalos, os gados e as ovelhas. Todos eles foram afetados e o Senhor Deus fez distinção mais uma vez entre o povo de Israel, que não teve os seus rebanhos atingidos, e o povo egípcio, que teve os seus rebanhos atingidos. O faraó continuou com o coração endurecido, continuou resistente ao juízo de Deus. Vem então a sexta praga, que são as úlceras, O Senhor disse para Moisés e Arão, no versículo 8, olha ali: Peguem mãos cheias de cinza de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante do faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Um detalhe interessante é que nessa sexta praga, Deus ele não dá o aviso mais para Faraó. Ele não avisa, olha, se você não deixar meu povo ir, vai acontecer isso. Não. Por quê? Porque a misericórdia de Deus ela vai até certo ponto, diante da nossa resistência, diante do nosso endurecimento do nosso coração. O faraó já estava cansado de ouvir os avisos de Deus e vai ter um momento em que Deus não vai mais avisar. Ele vai simplesmente trazer o seu castigo justo, a sua punição reta diante dos pecadores impenitentes, diante dos pecadores que não se arrependem. Ele nem avisa mais, ele simplesmente chama Moisés e Arão e fala: façam isso, porque eu vou trazer juízo sobre essa nação perversa que não se arrepende. E olha o que vem no versículo 11. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bem, nessa sexta praga, eles estão cheios de úlceras. Úlceras eram como se fossem feridas na pele, feridas assim terríveis, que todas as pessoas pegaram, inclusive aqueles magos, lembram no começo, nas 3 primeiras pragas, que eles teoricamente conseguiram fazer os mesmos milagres que Deus havia feito. Mas agora esses mesmos magos não poderiam ajudar o faraó porque eles mesmos foram pegos com úlceras no corpo, Ou seja, esses magos que estavam ali ajudando o faraó, nem mais eles poderiam ajudá-lo. Até eles foram pegos por essa praga que Deus havia enviado. Lembrando que eles eram obcecados por higiene. Lembra disso? Imagina, tendo úlceras no corpo, eles não
poderiam adorar seus próprios deuses. Ele estava numa situação não somente dolorosa, mas embaraçosa diante de Deus. O que fica no meu coração é o seguinte: ele continuou com o coração endurecido. O que me deixa assim perplexo, né? É justamente isso. Ele não se arrepende diante de tantas pragas que viriam. E o pior ainda estava por vir, né? Como a gente vê lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Vou repetir. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que isso significa? Que aquele que é repreendido várias e várias vezes, aqui já era mais da 6ª vez que Faraó ouvia Deus dizendo para ele se quebrantar e se arrepender dos seus pecados, largar sua idolatria. Ele endureceu ainda o seu coração. Ele ia ser quebrantado de repente, sem que houvesse cura. O pior estava por vir. E o que Faraó não sabia é que ele não ia só perder os seus animais, não ia só perder, né, os seus deuses ali, né, a sua fama, mas ele ia perder mais para frente o seu próprio filho. Nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender. A palavra de Deus está sendo clara aqui. E durante toda a Bíblia ela é clara. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. É como se fosse uma moeda. O primeiro lado da moeda é o arrependimento. O segundo lado da mesma moeda é acreditar, é crer, é confiar em Deus. Deus, ele oferece a sua misericórdia, ele avisa. Mas vai ter um momento que ele não vai avisar mais. Nós precisamos nos arrepender antes que seja tarde. Deus abençoe e que fique mais um alerta para nós. E eu te vejo no próximo episódio.